direitos da população em situação de rua, né, e nessa construção de política pública para a população em situação de rua. Então, a minha fala vai um pouco na construção, né, do que é estar naquele espaço e a partir, né, das problematizações que a gente vem fazendo, né, naquele espaço, também enquanto, né, eu durante um tempo, eu ainda estou, né, nessa posição, mas não só mais, né, de fazer essa discussão da população em situação de rua no consultório, no Conselho Regional de Psicologia, né, mas ali a gente pensa um pouco mais da questão da regulamentação da prática profissional, né, e quanto que as ações voltadas a essa público, a essa população, não estão relacionadas a ações que podem vir, né, alguma questão, alguma perspectiva ética. Então a gente está mais no âmbito, né, também da garantia de direitos, mas pensando numa regulamentação da prática, né, aí dentro dos direitos humanos, né, e como é que a gente vê, né, pensando um pouco essa questão, né, da população em situação de rua e da pandemia em tempos, né, em termos da construção, né, de política pública voltada para esse público, né, em vulnerabilidade social. Né, o nome se pensar, né, quando que a maior estratégia para a população, né, de uma forma geral, para o combate da pandemia do Covid, né, está relacionado, né, a ficar em casa, vamos fazer uma quarentena e vamos ficar em casa. Como é que a gente pensa em estratégias para um grupo populacional que não pode, enfim, por N mil questões e motivos, não pode ficar em casa nesse momento, né, e como garantia né, da sua, enfim, saúde relacionadas às questões da pandemia. Como é que... Calma, gente, que meu telefone tocou bem na hora que eu estava falando. Enfim, saiu um artigo muito legal, que aí eu também deixo aí de indicação de leitura, que foi do Le Monde Diplomatique Brasil, que está falando sobre a questão da população de rua e da pandemia, e que ele fala logo no início do artigo, né, que nos países em que a desigualdade social ela é um maior índice, você vê que os efeitos da pandemia elas se alastram mais rapidamente, principalmente naqueles públicos, naquele público que é um público mais vulnerável, que é o público, né, que aí a gente encaixa aí essa categoria, né, da população em situação de rua. Quem é a população em situação de rua? A gente define de uma forma bem geral, né? Eu vou falar uma definição bem geral, que população em situação de rua, né, ele é um grupo que é um grupo heterogêneo, né, e que utiliza a rua, como espaço de moradia que está né, extrema pobreza e que utiliza a rua como espaço de moradia, seja por um tempo, ou de uma forma um pouco mais permanente, utiliza a rua como uma forma de espaço de moradia. Pensando num perfil, né, hoje a gente não existem números que sejam números precisos de quantas pessoas estão em situação de rua no Brasil, porque a gente não tem uma contagem oficial. Por exemplo, a população em situação de rua não entra na contagem do censo, né, aquele censo de 10 em 10 anos. E como é que a gente produz e pensa política pública, né, se a gente não tem nenhum diagnóstico, né, dessa situação de uma forma mais expressiva no nosso país. Mas hoje a gente tem uma estimativa, que a gente tem em torno aí de 106 mil pessoas em situação de rua no Brasil. Essa estimativa ela foi produzida pela IPEA a partir de dados coletados do Censo SUAS, que é um censo feito das pessoas que procuraram algum equipamento do SUAS num determinado intervalo de tempo, e aí a gente já vê que já é um número furado, porque nem todo mundo está em situação de rua, ele vai ou está em algum equipamento voltado, né, para um equipamento da assistência, ou tem acesso à política de assistência.
Enfim, no Rio de Janeiro hoje a gente tem em torno, né, de 17 mil pessoas em situação de rua, também número dado, né, pela prefeitura, e a gente está vendo esse número aumentar, né, no perfil, de uma forma geral, homens, negros, tem uma questão racial muito grande, né, a gente diz que a população em situação de rua ela tem cor e ela é negra, então majoritariamente negros, idade produtiva de trabalho, né, então entre jovens adultos até 44, 45 anos em sua maioria. Também temos mulheres em situação de rua, né? Enfim, e hoje a gente está vendo uma mudança de um perfil. Eu não sei se Daniele, que está atuando mais diretamente do que eu, né, lá num equipamento, ela consegue observar isso, mas a gente tem visto, né, relatos, não só relatos das pessoas que estão atuando, mas também até nas próprias reportagens que têm saído, né, por aí, de que muitos hoje desempregados e famílias estão indo na rua por conta da questão do desemprego, né, vindo pela questão, né, da pandemia. Então, talvez aí daqui a pouco a gente tenha uma mudança aí desse perfil. E o próprio artigo esse que eu citei no início, do Le Monde Diplomatique, né, fala da... Então, acho que a gente já pode falar que esse é um dos efeitos aí da pandemia, talvez um aumento do número de pessoas em situação de rua por conta da questão do desemprego, e ele fala que isso pode ser mesmo uma das consequências disso, assim, né? As pessoas vivendo em extrema pobreza, perdendo suas casas por conta do desemprego, indo para a rua. Fora esse motivo, a gente tem alguns outros motivos, né, que levam as pessoas a estarem vivendo suas trajetórias de vida nas ruas, enfim... eu nunca gosto de colocar álcool, né, e outras drogas, as questões relacionadas a álcool e outras drogas como o primeiro, porque esse não é o único, né, muitos não necessariamente apresentam algum sofrimento psíquico por conta do uso decorrente, né, de álcool e outras drogas, mas o álcool, principalmente, né, que para os adultos, a grande droga, eu acho que é o álcool, né, o álcool, ele uma certa medida, ele socializa, ele alimenta, ele aquece, né? E então, muitos passam a utilizar, né, dessa ferramenta para poder, enfim, estar nas ruas, mas a questão do desemprego a gente tem muito relacionada no território, no município do Rio de Janeiro, né, a questão das milícias, né, enfim, e em determinados territórios, e as pessoas sendo expulsas de suas casas, e elas acabam indo para... que mais? Também, uma outra que aí entra uma questão, uma discussão sobre mobilidade humana, né, que tem muitas pessoas, principalmente no centro da cidade, que passam a semana inteira dormindo na rua, por conta porque o tempo de deslocamento para sua casa é muito grande. Então, eles passam a semana na rua e na sexta-feira eles voltam para casa, porque o tempo que eles gastam, né, de deslocamento do centro para sua casa é uma coisa absurda. Eles chegariam lá, teriam que voltar, então eles passam a semana dormindo na rua. Então, vocês veem, né, que acho que só desses poucos exemplos que eu dei, né, o quanto que é uma problemática, ela é uma problemática complexa, né? Que você precisa pensar em ações de forma complexa para lidar com essa problemática. A gente vê, né? E aí a gente tem, né, como grande marco para a questão da política pública para a população em situação de rua, a gente tem a política nacional, né, das pessoas em situação de rua, que ela é um decreto, na verdade, não é uma lei, ela é um decreto, o 7.053 de 2009, e que inaugura um outro pensamento, né, para atendimento e atenção à população em situação de rua, que diz que, por se tratar de um fenômeno complexo, nós precisamos pensar em ações complexas e principalmente de forma intersetorial. Durante muito tempo, achou-se que o problema da população em situação de rua era um problema da política de assistência, né? Aí, desse movimento, a saúde foi sendo convocada, né, a estar junto, a gente sabe, né? E aí acho que a Daniela vai poder falar isso melhor do que eu, né? Da quantidade de agravos à saúde que se tem, né? Pelo simples fato de estar, né, nas ruas, e da importância da entrada, né, da política de saúde, né, nesse debate, nesse trabalho intersetorial junto com a política porque a política de assistência também ela é uma política extremamente nova no nosso Brasil, né? Durante muito tempo, a assistência social ela fica a cargo
né? Ela era grande a cargo você pensa um pouco da história da política de ciência social, isso não é muito a minha área, não. Eu tenho até medo de falar qualquer besteira nesse assunto, mas durante muito tempo ela ficou a cargo de uma visão assistencialista, né? Do que é, e não do âmbito de uma política de garantias de direito mesmo, né? Dessa população. Essa nova perspectiva da assistencialismo versus política de assistência, ela é super recente, né? Vem aí o quê? Acho que o SUS deve ter 20 anos, menos, não sei, a política de assistência, né? E aí esse diálogo qualificado entre saúde e assistência é muito importante, né? Para a gente poder pensar em saídas, né? Dessa questão. Mas não só, assim, acho que o que inaugura a política nacional da população em situação de rua é que é um fenômeno complexo que a gente precisa pensar em ações, né, dentro da política de trabalho e renda, dentro da política de habitação, né, dentro da política de alimentação. Eu estudei mais diretamente no meu mestrado alimentação e população em situação de rua. A gente não faz um debate qualificado, né, sobre essa questão. As ações dentro do que a gente tem em termos de política de alimentação para a população em situação de rua está ligado muito à questão, né, dos restaurantes populares, né? E quando eu fiz meu mestrado, não sei nem como é que está tanto isso hoje, né? Alguns foram reabertos, eles estavam fechados, e aí isso acaba ficando a cargo, né? Fica a cargo das próprias instituições religiosas, né? Em sua maioria, nessa distribuição. Nesse momento de pandemia, a gente viu isso, né? Algumas instituições, eles tiveram muita dificuldade de conseguir comida no início, porque algumas instituições, com medo, elas pararam de fazer, né, o atendimento a essa população, mas a gente também vê um movimento de outras instituições ou de outras pessoas e outros meios para poder, em contrapartida, né, e eles também tiveram grande dificuldade porque eles conseguem alimento não só pelas instituições, mas também a relação que eles estabelecem no território com os restaurantes, as feiras, né, e com isso fechados, foi uma grande questão. Né, a comida, isso é uma observação do meu estado, né, ela é um dos eixos centrais das ações, né, da população em situação de rua. Então elas constroem seus trajetos a partir da busca de alimento, e muitas das vezes, e isso com a pandemia foi uma questão assim que nos chamou bastante atenção, né? Primeiro, interrupção, né, desses restaurantes de algumas instituições de fazer a distribuição de alimento, mas de outras entidades do terceiro setor, né, para dar essa questão da comida. E aí, voltando a dizer, né, sempre voltado no terceiro setor, porque a gente não pensa especificamente na política de alimentação, direito adequado e soberania alimentar para esse grupo populacional. Então, assim, aí trabalho e renda, habitação. A habitação é agora no mote da discussão, a gente já tem nos últimos anos aí, né, uma discussão mais profunda, né, sobre política de alimentação, de habitação para a população em situação de rua, para além do, porque antigamente achava-se, né, que a gente tinha que garantir habitação para a população em situação de rua via Minha Casa Minha Vida, né, nessa tentativa de se colocar eles como um grupo prioritário, né, mas não só, existem outras questões, que a habitação também não é a minha área, mas, enfim, sobre habitação popular, enfim, algumas discussões que elas estão sendo feitas nesse meio do caminho. Né? E aí o que a gente viu, assim, né? A educação também, né? Tem uma questão de baixa escolaridade muito grande, então políticas de educação, habitação, trabalho e renda, esporte, cultura, lazer, enfim. É um fenômeno complexo que a gente precisa pensar em ações complexas aí de forma integrada de todas dessas políticas. E aí, voltando a falar diretamente, né? Eu acho que eu não sei quanto tempo que eu tenho ainda, porque se deixar eu falo, nunca mais paro. Então, vocês me avisem, por favor. O que a gente pensando diretamente, a gente viu aí uma das coisas que nos chamou muito a atenção. Primeiro, né, na política de saúde eu não vou nem me avorar, porque acho que a Daniele vai falar, né, mais especificamente como é que se deu essas ações no território, mas política de assistência, por exemplo, né, a gente teve uma grande dificuldade, aí vou falar em termos de Secretaria Municipal de Assistência Social, né, de construção de diálogos com eles para poder entender de que forma essas políticas, né, de assistência enfim, se constituir em cidade. A gente sabe que foram criadas vagas de abrigos temporários utilizando o sambódromo, enfim, e alguns hotéis no centro da cidade, mas, por exemplo, a gente não sabe efetivamente quantas dessas vagas e de que forma está sendo
está sendo utilizado. A gente vê aí muito impulsionado pela sociedade civil. E aí eu vou falar, né, sociedade civil dos bairros, né, da Zona Sul do Rio de Janeiro, né, associações de moradores de Copacabana, enfim, a reedição de uma prática, inclusive com um projeto de lei de recolhimento compulsório da população em situação de rua. Isso é algo que nos preocupou bastante. Eu não sei se vocês sabem, assim, em termos históricos, né? Lá em torno de 2011, né? A prática da internação compulsória, né? E recolhimento compulsório da população em situação de rua, né? Adultos e crianças, por conta do uso abusivo, né? Por estarem em sofrimento psíquico por uso abusivo, por uso de álcool, né? E outras drogas, principalmente motivados pelo discurso do crack. Era uma prática normal. Só que era uma prática que era normal e era garantida por lei, né? Existia uma lei que permitia, um juiz, né, que permitia isso, e a gente teve acontecendo aí lá as maiores atrocidades com a população em situação de rua, a gente teve morte, né, assim, equipes de abordagem social que não eram as equipes das políticas de assistência, fazendo uma abordagem completamente truculenta, recolhimento compulsório. Não sei se vocês lembram, mas a imagem clássica, quando a gente fala disso, né, a imagem clássica é daquelas pessoas correndo pela Avenida Brasil, ali no entorno de Manguinhos, numa cena dessa de abordagem, que era uma abordagem dessa equipe truculenta que não tinha nem assistência social, junto com polícia, junto com Colurbe, né, enfim, para a retirada compulsória daquelas pessoas, utilizando o discurso em nome da proteção e do cuidado, nós precisamos fazer isso com eles. Essa foi isso foi, de novo, está querendo ser reeditado. A prefeitura fez um projeto de lei para recolhimento compulsório, utilizando este mesmo discurso, dizendo que a rua é um lugar, é um local, enfim, muito preocupante eles estarem, porque eles vão estar em risco por conta de sua saúde, por conta da questão da pandemia, e que a gente precisava recolher compulsoriamente eles, porque a gente não pode fazer isso. A pessoa não quer sair da rua, ela vai ficar ali. Ai, obrigada, Cláudia. Tem 5 minutos. Ela vai ficar ali, enfim. Mas acho que são questões que a gente pode, né, ir colocando, enfim, para o debate, né, depois. Um pouco, né, disso, só para dar uma pincelada para vocês. Só que, assim, em termos de ganho, né, essa liminar ainda não foi votada. Esse projeto de lei não foi votado, o juiz, que está na mão de um juiz, o juiz pediu a entrada no Ministério Público para poder fazer uma avaliação, até mesmo porque a gente tem um termo de ajustamento de conduta que não permite a prefeitura fazer esse tipo feito pelo Ministério Público, não permite a prefeitura fazer esse tipo, né, de ação, enfim, deu uma dificultada um pouco, né, do lado da prefeitura, mas a gente ainda pode, enfim, ter, dependendo da mão de quem chegue isso, pode ainda ter, enfim, a reedição dessa prática, que é algo que nos preocupa muito. Eu acho que é isso, acho que eu dei um panorama geral aí, né, do que é a política para a população em situação de rua, né? A gente tem equipamento, muito, é isso aí, Janaína, lamentável e terrível as últimas declarações dessas representações da elite branca em relação à população em situação de rua. As declarações dela vão muito na linha do que a sociedade civil entende de uma forma geral, e aí é isso, é essa elite branca em relação à população em situação de rua, que entende de uma forma geral aí, né, a problemática, como se eles, né, enfim, gostassem, né, de estar ali naquele espaço, que fosse, né, uma escolha, às vezes até é uma escolha, às vezes até é melhor estar ali do que estar dentro de um abrigo da prefeitura, por exemplo, né? Enfim, mas é isso, como se qualquer ação fosse nessa perspectiva da manutenção das pessoas estarem ali, enfim, bem lamentável mesmo, né? E aí é um pouco do panorama, né, de como se dá a política de população em situação de rua, né, e como que isso está hoje configurado no nosso, enfim, no nosso município. E aí a gente só levantar algumas questões, assim, uma fala inicial para a gente poder conversar aí, né, no debate, todo mundo. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Júlia, pela sua explanação, muito importante, assim, bem elucidatória, né? E agora, então, a gente vai chamar a Daniele para falar, né, explanar aqui com a gente
sobre essa perspectiva aí de população de rua dentro do trabalho dela, né? Pode falar, Daniela. Vamos torcer, né, Júlia, para que isso não seja aprovado. Então, gente, boa tarde. Meu nome é Daniele, né, Holanda, sou terapeuta ocupacional. Atualmente eu me encontro no consultório na rua da CAP 5.1, Novo Degásio. Minha primeira experiência com população em situação de rua foi em 2011, nesse período terrível, né, que a Júlia colocou. Foi com adolescentes em situação de acolhimento institucional, né, todo esse desenho, então assim, eu vivi ali, tudo isso, a Júlia foi dizendo e as memórias foram voltando aqui, assim, foi um momento terrível mesmo, né, e aí eu permaneço nesse trabalho durante os 3 anos, depois eu venho para a Secretaria de Saúde, passo pela saúde da família, até que em 2016 eu chego no consultório na rua daqui do nosso território, né? A CAP 5.1 ela abrange o território de Sulacata Santíssimo, então é uma equipe formada por um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, uma terapeuta ocupacional, uma assistente social e 3 agentes sociais. A gente faz esse trabalho assim, né, itinerante, assim, atendimento, atenção integral à saúde da população em situação de rua, e assim, o trabalho é no território, é com eles ali, né, onde eles estão. E aí, quando a gente pensa assim, a pandemia, né, quando a gente fala de pandemia, acho que a primeira coisa que vem à cabeça é a questão da quarentena, né, fica em casa, né, e aí, como a Júlia também trouxe, né, mas assim, fica em casa, lave bem as mãos, use máscara e álcool gel, e aí, assim, o que é isso pensando na população em situação de rua, né? Que casa é essa? Né? Aonde eu vou acessar material de higiene? Aonde eu vou lavar minhas mãos, tomar o meu banho, enfim? Aonde eu consigo máscara e álcool em gel? Acho que, né, isso para situação em população, em situação de rua, ficou tudo muito mais intenso, assim. Então, essa é uma população de extrema vulnerabilidade, que nesse período da pandemia se viu ainda em maior vulnerabilidade, se é que a gente, né? Enfim. E aí não só a dificuldade de acesso, né, às informações, aos materiais de higiene, né, e os recursos de prevenção ao Covid, também teve um impacto grande, né, a Júlia também falou disso, na questão da fome, né, no aumento da fome e nas atividades de geração de renda, porque com esse menor número de pessoas circulando nas ruas, né, houve também um menor número de carros estacionados, normalmente eles trabalham com essa coisa de guardadores de carro, né, materiais de reciclagem, de latinhas e tudo mais, menor número de pessoas circulando na rua, menor número de latinhas disponível ali para eles estarem catando, bares e restaurantes fechados, que normalmente era onde eles conseguiam ali acesso ao banheiro, ou até mesmo a questão de doação de alimento. A Júlia falou bem das ONGs, né, e instituições religiosas, que normalmente faziam esse trabalho, né, de distribuição de quem tinha, no início da pandemia, houve uma interrupção dessas atividades. Então, assim, houve um impacto muito grande, né, com essa população. E aí, quando a gente chega na rua, né, para atender, e a equipe meio que se assustou com os relatos, né, que não só aumento da fome, prejuízos nas atividades de geração de renda, mas também a questão deles relatarem que estavam sendo mais agredidos pela população em geral, né, porque eles se aproximavam para pedir dinheiro ou para vender bala, enfim, e eles eram rechaçados, assim, houve o relato de um rapaz que disse assim, eles olham para a gente, parece que a gente é o coronavírus, né? Enfim, e aí chegou a ter, inclusive, pessoas agredindo, assim, né?
solicita o distanciamento, mas agredindo, enfim. E aí, muito difícil, né? E aí foi o momento da equipe pensar estratégias, repensar o trabalho, né? Enfim, o que a gente vai fazer, né? Tem coisa aí que está nos convocando para além do nosso trabalho do consultório na rua, assim, né? Do dia a dia, né? Não faz parte do nosso trabalho, por exemplo, fornecer quentinha, e isso não faz parte do nosso trabalho. Mas quando a gente pensa no impacto que isso houve, né, e desse aumento da fome, e que a fome tem um impacto aí na saúde dessa pessoa, né, então, assim, acho que isso nos convocou, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí isso entra, inclusive, como estratégia de redução de danos, né, enfim. O que a gente faz com isso? E aí a equipe se debruçou aí na articulação com a rede de apoio, né? E aí foi através dessa rede de apoio que a gente conseguiu doações de máscaras, né, de materiais de higiene, álcool em gel, cloro, quentinhas, lanches, enfim. E aí, com todas essas doações, né, vamos lá, vamos construir com eles, porque não é só fornecer a máscara e o material de higiene, né, é pensar com eles e construir com eles aonde eles vão fazer uso, assim, como é que eles vão higienizar a máscara, aonde, né, assim, e onde é que eles vão lavar as mãos, se os bares e restaurantes fechados, né, tudo fechado. E aí a gente precisou construir isso junto com eles, né? E aí foi ouvi-los, foi entender ali a dinâmica, né, do cotidiano deles e aí pensar juntos, né? Então, assim, o mercado, por exemplo, o supermercado foi algo que não fechou. Então, foi possível utilizar os banheiros dos supermercados, né? Para estar indo ali lavar a mão, higienizar a máscara, né, enfim. E aí a gente entra com a educação, né, em saúde, né, fornecendo ali todas as informações necessárias, né, de como se prevenir e de que recursos utilizar, né, no território onde eles estão. A vacinação da gripe, né, e aí, assim, era um momento que a gente entrava ali com a vacinação e entrava também com fornecimento de lanche e de quentinhas, enfim. A triagem, né, dos casos de síndromes gripais, né? A gente teve no território, assim, 6 sintomáticos, 2 foram testados, apenas 1 deu positivo, número pequeno, né? Enfim, a gente está aí com os testes rápidos, né, da Covid. E o encaminhamento para o acolhimento, isso mediante ao desejo do usuário, né, nada é imposto, né, então, assim, e aí isso é algo que a gente faz mesmo, isso já está no nosso trabalho, já está intrínseco, assim, no nosso trabalho, que é o encaminhamento para o CREAS, né, para estar vendo a questão do abrigamento. E aí, assim, acho que vale também falar de como é que ficou para a equipe, né, esse trabalho, né, assim, porque fez a equipe teve é uma equipe grande, né, somos 10, mas nós tivemos uma redução do número de profissionais, porque alguns profissionais faziam parte do grupo de risco, então precisaram ser afastados, né, então o número de profissionais diminuiu para a gente estar atendendo aí um território que é grande, uma população numerosa, né? Então a gente teve aí algumas coisas aí para pensar juntos né, enfim, como a nossa equipe diminuiu, a gente não conseguiu talvez estar com mais frequência em todos os territórios, né, com a mesma dinâmica
que tínhamos antes, né? Então, assim, mas aí, em contrapartida, nós tivemos o maior número de usuários nossos nos procurando na nossa unidade básica, né, que fica ali em Realengo, na Clínica da Família Faim Pedro. Eles buscaram mais a gente, até porque lá tem a facilidade do uso do banheiro, né, para banho e tudo mais. Então, aumentou o número de usuários indo até, buscando, né, atendimento, enfim. E aí, assim, como é que era? Assim, a gente ficou muito assustado também, né, quanto profissionais, que profissional de saúde em todas as linhas, não só que atuam com população em situação de rua, né, assim, em hospitais, enfim, isso gerou um impacto, né, grande, né, do medo da gente se contaminar, né, acho que isso ficou para todos, né, e do quanto isso também nos afetou emocionalmente. Enfim, acho legal também falar disso, acho que isso está para todos os profissionais que ficaram aí na linha de frente, né, que foi algo que também a gente precisou pensar e pensar estratégias de melhor manejo quanto a isso, né, e do quanto se tornou difícil, assim, né, quando eu estou aqui pensando na questão do auxílio emergencial, né, muitos usuários nos buscaram, para ajudar nessa questão de como conseguir auxílio, né? Muitos já possuem o Bolsa Família, então isso o auxílio entrou de forma automática, mas também tem aqueles que não têm documentação, né? Que tem toda a dificuldade da documentação e como é que era isso para conseguir o auxílio, e para se conseguir um auxílio tem que ter computador, tem que ter um celular para baixar um aplicativo, tem que ter um número de um telefone. Então, a barreira não era só estar com a sua documentação em dia, não era só ter um CPF, ter acesso, né, assim, era também ter esses outros recursos, né? E aí, assim, eu lembro que o primeiro que chegou, assim, para mim, falei, não, vamos lá, a gente utiliza aqui o computador da unidade, vamos lá. E aí precisava de um número de telefone. Falei, se agora, né? Falei assim, eu vou colocar o meu, né? Eu vou colocar o meu número, porque precisa receber um código, né? E aí coloquei o meu número. E aí, daqui a pouco, chegou resolvido, olha, agora é aguardar, está em análise, né? Vai aguardar, enfim. E aí, no próximo usuário, vamos lá, vamos usar o computador da unidade, que não sei o quê, precisa de um número de telefone. Não pude usar o meu, porque cada auxílio, ele só pode ter um número cadastrado, né? Do celular, né? Então, eu falei assim, e agora? Né? E para essas outras pessoas, como é que elas vão fazer, enfim? E aí foi difícil, assim. Aí eles buscaram aí a rede de apoio deles também, né, para conseguir isso, buscaram também o CREAS, enfim, a gente foi ali pensando juntos estratégias, né, do que era possível naquele momento. Acho que é isso. Bom, acho que a coisa vai surgindo mais aí conforme as pessoas vão perguntando, né? Acho que a gente pode ficar por aqui. Vamos abrir aí para pergunta, porque aí vai surgindo, a gente vai falando, enfim. Ok, muito obrigada, Daniele, pela sua exposição aí. Antes de passar para vocês, para as perguntas, só queria dar um aviso que a Adriana já colocou várias vezes aqui no chat, que tem um link para vocês preencherem, para vocês pegarem, quem quiser, certificado de participação nesse evento. Então, ela colocou aqui no chat esse link, aí é só vocês preencherem. E também vai ter um sorteio, né, do livro que a Diana forneceu para a gente, que é integrante da nossa equipe aqui do Eixo de Humanas, que é o quarto de despejo diário de uma favelada de Carolina Maria de Jesus. Então, no final do evento aqui, a gente vai sortear esse livro para vocês. Então, quem quiser participar do sorteio, é só entrar aqui nesse link, tá? Então, agora a gente vai abrir aqui para
as perguntas, eu acho que já tem algumas aqui, né? A Tatiane esquematizou aqui. E se alguém quiser falar, agora vocês podem se inscrever. A Tatiane está regulando aqui as inscrições, tá? Antes, eu acho que a gente poderia ter algumas perguntas aqui no chat, que eu acho que é interessante responder, né? Sim. Você viu quais são? Uhum. Então, a gente pode ir revezando, né? Vamos começar, então, com a Júlia. Pode ser. Eu vi algumas perguntas aqui. Você vai fazer ou eu dou uma olhada aqui? Não, pode. Eu já estou vendo aqui, acho que a primeira é a da Adriana, né? Quem é a população em situação de rua? E o que leva as pessoas em situação de rua? Pode falar. Não, é isso mesmo. Achei aqui. Achei isso. Quem é a população em situação de rua e o que leva as pessoas a essa situação. Eu acho que antes da fala tem uma colocação da Janaína, que ela coloca assim, né, que com certeza a pandemia escancara desigualdades em todos os aspectos, em diversos setores da sociedade. Eu acho que é isso, né? E ela é mais avassaladora numa sociedade como a nossa, que a desigualdade social é muito grande, muito mais ainda para as pessoas que estão em extrema pobreza e vulnerabilidade social, que é a população em situação de rua, né? A Adriana pergunta quem é a população em situação de rua. Então, a gente, de uma forma geral, a gente caracteriza a população de rua, essa definição é uma definição que está no decreto 7.053 de 2009, né, que a gente fala que população em situação de rua, ele é um grupo, né, é um grupo populacional heterogêneo, que tem os laços familiares e comunitários fragilizados ou rompidos, e que, por não ter moradia, em muitos casos não tem emprego formal, eles utilizam ruas, albergues e abrigos como forma de moradia provisória ou permanente. Então, e aí, quando coloca a palavra heterogênea, porque são inúmeros os motivos que levam as pessoas a estarem e a viverem, né, a sua trajetória de vida nas ruas. E aí eu acho que eu citei alguns, né? Eu citei alguns aqui. Existem fatores biográficos, aí entra o uso, né, de álcool e outras drogas, por estar em sofrimento específico por conta do uso de álcool e outras drogas. Daniela, se você quiser falar, também me interrompe, tá? Porque eu estava falando. Que mais? A gente tem o desemprego, que aí é quando eu falo um pouco, né, dessa mudança, né, do perfil, né, enfim. Então, a questão do desemprego está muito grande, as questões dos conflitos territoriais, emergências, questões relacionadas a emergências e desastres, né, pessoas que perdem tudo e não têm, enfim, para onde ir, elas também às vezes acabam indo para as ruas. Essa questão da mobilidade humana, né, do tempo de deslocamento entre casa e trabalho, aí você vê esse público especificamente no centro do Rio de Janeiro, né, que eles não têm, né, o tempo de deslocamento, conflitos territoriais. Então, assim, existem inúmeros motivos, né, que levam as pessoas a estarem nas ruas, e é por isso que a gente precisa pensar em ações complexas para lidar com uma situação complexa. Uma perspectiva teórica que eu gosto de pensar quando eu penso na questão da população em situação de rua, que não é uma das mais, enfim, ela é bastante utilizada, né, mas que não é a única. Tem gente que gosta de pensar, né, na questão das vulnerabilidades, eu gosto de pensar na questão da exclusão social. Tem uma forma de sociedade organizada, né, que produz esses que são excluídos socialmente. E aí, quando a gente pensa, né, nessas diferentes dimensões da exclusão social, a gente tem uma questão da vulnerabilização dos laços, da questão relacionadas ao trabalho, apesar de que muitos acham, e a gente voltando a dialogar, acho que foi com a Janaína Tatiana que colocou a questão, né, do senso comum, da ideia do senso comum, né, sobre população em situação de rua. Isso está muito relacionado, né, à não compreensão ou não aceitação de diferentes formas de trabalho como meios de trabalho do formal, porque eles trabalham, sim, muito de forma informal, guardadores de casa, catadores, né? Muitos são catadores de material reciclado, muitos passam a noite inteira na rua catando material reciclado, eles não necessariamente eles estão em situação de rua. O Rodrigo coloca numa pergunta mais adiante, falando disso, né, que também existem as pessoas que vivem da rua, mas se você vier justamente para essas e falarem que elas são população em situação de rua, elas vão ficar bem bravas com você, que elas se colocam como se não sendo população em situação de rua, apesar de viverem da rua, a rua ela é o seu meio de
de sustento, enfim. Então, tem essa questão da vulnerabilização dos laços familiares, né, e comunitários, quando a gente passa por uma questão de vulnerabilidade, né, relacionada à questão do trabalho, a família às vezes faz esse suporte, e aqueles que não têm esse suporte, né, eles acabam indo, né, para a rua, e tem essa redução da sua atuação, como diz na área de ciência da dimensão humana, né, a dimensão humana da exclusão social, que ela tem a sua diminuição da sua atuação ao que eles chamam, né, a sua área, né, de labor, ou seja, a busca a busca pela sua necessidade básica primordial, que aí, no caso, a fome, ela é a primeira, né? Enfim, então eles têm reduzido a sua ação na vida, no mundo, a essa busca para poder garantir as suas necessidades individuais. Então, a população em situação de rua é esse grupo populacional dessa forma. Ele não é novo, é um fenômeno antigo que está atrelado aí aos surgimentos das cidades, né? Lá e aí no Brasil a abolição, por isso que a gente diz, né, que a questão da questão de cor, né, a população em situação de rua no Brasil tem cor, né? E aí acho que é um pouco isso. E aí o que leva as pessoas são todos esses motivos. A gente não tem um único motivo, né, que leva as pessoas a estarem na rua, e aí são vários os motivos que levam as pessoas a estarem aí. Eu acho que eu vou intercalar essas perguntas que foram feitas no chat com perguntas, se alguém quiser falar, alguém quer falar agora? Alguém se habilita? Alguém pediu inscrição? Não. Juliana Lugarim, você quer falar um pouco? Que eu vi que você tem uma experiência em relação a pessoas em situação de rua. Você quer fazer alguma pergunta ou falar um pouquinho da sua experiência? Ela não respondeu. Só um momentinho, Cláudia. Bom, Juliana, fique à vontade. Então, ninguém se inscreve, a gente vai continuar. Juliana, fique à vontade para participar, porque a sua contribuição vai ser muito importante para o debate, pela sua experiência. Se você estiver disponível, fique à vontade, né, Cláudia? Claro, claro. Eu vi aqui a fala dela e até me interessei, né, em ouvir também um pouco da sua experiência. Mas, então, como ela não pôde falar aqui, a gente vai continuar, então. Se alguém quiser se inscrever para falar, tá? Tranquila, que é uma roda de conversa também, né? Então, a gente pode continuar aqui as perguntas, né? Mas eu também tenho, depois eu quero falar, tem algumas perguntas também que eu gostaria de fazer, mas eu vou deixar para depois. Então, seguindo aqui as perguntas, a gente tem, vamos lá, se eu ver aqui, né? A Diana Pichini, mas antes da Diana tem outra, acho que tem outra da Triana, né? Se não me engano. Cláudia. Sim? Não, eu vi aqui uma da Diana. Oi, pode falar. Não, tem uma pergunta minha parecida com a da Adriana, que seria quais as políticas públicas voltadas à população antes e quais as políticas públicas específicas para essa população durante a pandemia. Então, Daniele, quer responder agora ou prefere que Daniele responde? Não. Oi, desculpa, me perdi um pouco, porque agora que eu estou tendo acesso às mensagens aqui. Me distraí lendo as mensagens. Ela vai não ouvi, desculpa. Tá. Assim, referente são as políticas voltadas para essa população de rua antes da pandemia e durante a pandemia. Quais seriam também essas políticas? E se essas políticas podem perdurar pós-pandemia também, que era o que eu perguntei. Então, de políticas públicas nesse período da pandemia, a Júlia chegou até a falar sobre a questão, não sei se a Júlia falou, do sambódromo. Nós tivemos aí abertura de leitos, né, no sambódromo. Não sei como é que ficou isso, porque em outro território tivemos a possibilidade de utilizar os CIEPs, né, caso tivesse algum sintomático com necessidade de isolamento, enfim,
de poder usar aí a estrutura dos CIEPs, mas a gente não, no nosso território aqui da 5.1, nós não tivemos nenhuma demanda, não tivemos nenhum recurso, nenhuma demanda com relação a isso. E aí é isso, assim, acho que são coisas que foram pensadas muito voltada para esse período da pandemia. Não sei se isso vai permanecer, como é que vai ficar. A questão dos acolhimentos institucionais, né, é muito difícil. Né? Assim, o relato que a gente tem dos usuários é de que, às vezes, é melhor estar na rua do que estar nesses espaços de acolhimento. Infelizmente, é o que a gente ouve. Né? Enfim, por N motivos. Né? Acho que já começa pela questão da central de recepção, em que você não pode ficar o dia todo lá. Você acorda, toma um café, tem que sair e retornar à noite. Porque, por conta do território, enfim, é uma dinâmica que eles utilizam. E como é que é isso? Né? A pessoa está ali precisando e aí ela fica em situação de rua e tem que voltar durante o dia e voltar à noite, enfim, até conseguir vaga em algum abrigo. O fluxo é bem difícil, sabe? E a gente tem relatos difíceis, assim, dos usuários. São coisas que precisam pensar de melhorias ali, assim. Acho que... Enfim, acho que é isso. Eu acho Júlia, que eu vou complementando um pouco a fala, né? A Daniela, ela trouxe questões importantes, assim. Eu acho que primeiro a gente precisa pensar de uma forma geral na produção de política pública. A gente tem uma política pública voltada para a população em situação de rua ainda muito satisfatória, né? Muito aquém do que seria, né, enfim, a necessidade. A gente tem equipamentos específicos para a população em situação de rua dentro da política de saúde, dentro da política de assistência, na política de saúde ou consultório na rua, que eu sou fanzoca, né? Assim, eu sou muito fã do trabalho de vocês, assim, a Juliana colocou que ela trabalhou no consultório na rua da AP 1.0, o consultório na rua da AP 1.0 foi o primeiro consultório na rua a ser inaugurado na cidade, a gente tem 2 equipes ali agora, e a gente sabe a dificuldade que as equipes do consultório na rua ali, que trabalham hoje em dia, a gente tem uma dificuldade estrutural muito grande para a execução do trabalho deles hoje, muito por conta de uma má gestão, enfim. Então, a gente tem isso, a gente tem uma dificuldade de implementação de equipamentos voltados para essa população e depois da continuidade, né, desses equipamentos, visto que nossa política está muito no desmonte da política pública do que no investimento, na implementação aí do que tem que ser implementado, né? Temos como exemplo aí a tal da PEC da morte, né? Aí 20%, 30%, 20% dos investimentos em saúde, educação e assistência aí nos próximos 20, 30 anos. Enfim, então a gente tem, na verdade, uma política pública muito aquém do que ela deveria ser. Mas temos equipamentos específicos para a política de saúde e da política de assistência. A política de saúde, os consultórios na rua, a política de assistência dos centro-POPs. São atendimentos, centro-POPs, atendimentos dentro da área de assistência, voltados para uma lógica diferente da lógica do acolhimento. O acolhimento institucional ele é muito importante para a questão da população em situação de rua, mas ele não é ele não é a única estratégia dentro da política de assistência que a gente tem. E ele é dado em um determinado momento, né? Você tem uma lacuna de um determinado momento para poder, não é todo mundo que se adequa à lógica do acolhimento institucional. E aí o Centro Pop ele entra para fazer esse vínculo com essas pessoas dentro da política de assistência diferente da lógica de você estar acolhido numa instituição. É um espaço aberto, de porta aberta, onde eles têm um lugar para tomar banho, para fazer uma refeição, para guarda dos seus pertences. Então, eles podem deixar os seus documentos ali guardados e eles têm diversas oficinas e diversos trabalhos com psicólogo, com assistente social, enfim, voltados, né, nessa perspectiva, numa lógica dentro da política de assistência social, fora da lógica de abrigamento.
O que a gente investe na política hoje, em termos de âmbito de política municipal, é a questão do abrigamento, e aí do abrigamento institucional, não só em equipamentos públicos, mas também nas chamadas comunidades terapêuticas, que são instituições religiosas, e aí você, né, imagina essa relação, né, da religião ainda com... isso é uma questão que a gente, enfim, que eu não vou entrar agora, mas é uma questão importante também, precisa ser debatida. Quando eles editam essa política de recolhimento compulsório, por exemplo, eles vinculam isso diretamente à institucionalização, né, nas comunidades terapêuticas, que é uma questão, são lugares, assim, e aí eu vou falar enquanto aí agora, né, Sistema Conselho de Psicologia, né, o Conselho Federal de Psicologia tem 2 relatórios produzidos sobre a atenção e o cuidado das pessoas, né, nesses espaços, e mostrando as práticas de violação de direitos que acontecem ali em determinados momentos, né? Enfim, não é o mote nem, né, da nossa discussão aqui, mas é só para dar, enfim, indicação para vocês. Se vocês quiserem, isso está disponível no Conselho Federal de Psicologia, vocês colocam lá, né, relatórios das pessoas, comunidades terapêuticas, você baixa esse PDF, né, de forma gratuita. Então, assim, a gente tem, e a gente já vê a não efetivação dessas políticas, né? A gente tem 7 consultórios na rua hoje, na cidade no município do Rio de Janeiro, que pega algumas áreas programáticas, sendo duas na área do centro. A gente não tem nada relacionado, por exemplo, na Zona Sul, a isso, ou qualquer outra área programática. Talvez a área Timbuktu é uma área enorme, não é, Dani? Daniela, a gente tem que ver se não precisava de mais de equipe para poder dar conta, de fato, né, da população ali, né, daquela região, e a gente só tem 7. Centro Pop, nós temos 2 no município do Rio de Janeiro, sendo que um, durante muito tempo, foi uma tenda no Campo de Santana, no centro da cidade, porque nem sede eles tinham, né? Então, para as políticas que a gente tem voltadas para a população, já delimitadas, escritas, né? A gente tem uma dificuldade de implementação, então imagina aquelas que a gente ainda precisa, né, fazer uma discussão muito mais ampliada, né, e robusta para que isso se efetive. Aí entra nas políticas de habitação, trabalho e renda, enfim. Blá, 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 né, nesse sentido, assim. E aí o que vai ficar posteriormente, assim, a gente precisa institucional no centro da cidade, isso é óbvio, a gente precisa. Mas a gente também precisa de um investimento da Secretaria de querer, de querer fazer isso. Por exemplo, o Sambódromo, como a Daniela trouxe, como eu falei na minha fala inicial, ele está disponibilizando em torno de 400, 500 vagas, não sei quantas, mais ou menos. E isso seria muito bom se a gente tivesse, de fato, um equipamento que pudesse disponibilizar isso no centro da cidade posteriormente. O Sambódromo vai deixar de ser abrigo quando terminar essa história da pandemia, e isso é quase como se fosse um hospital de campanha, né? Sim, isso é desmontado, né? Então, isso efetivamente não vai ficar. E fora todas as outras coisas, assim, um consultório na rua não é um espaço de distribuição de quentinha, por exemplo. Apesar da necessidade dele hoje estar fazendo isso é importante, né? Deles estarem fazendo isso, porque eles estão provendo o acesso à alimentação a essas pessoas, nesse momento de dificuldade de conseguir o alimento. A gente precisa de política pública de alimentação, né? É isso, como a própria Juliana colocou. Eles cortaram o lanche. A prefeitura cortou o lanche, né, dos moradores de rua, né, nesse momento que você tinha, né, lá do tratamento de tuberculose e de AIDS, eles tinham um kit lanche, isso foi cortado agora. Acho que foi cortado, não sei nem se foi antes da pandemia, mas a própria prefeitura já tinha cortado isso, né? Enfim, então acho que tem muito ainda que conseguir. A gente não tem banheiro público na cidade, como é que essas pessoas lavam as mãos? Então, se não é a iniciativa, por exemplo, dos próprios consultórios na rua de fazerem, né? Aí algumas instituições colocaram pias, né? Enfim, espalhadas pela cidade, o consultório na rua colocou água e detergente, água e sabão, né? Não sei se o consultório na rua da Ciportu fez isso, mas de Manguinhos eu acho que fez, ia colocando pelas árvores, né? Para poder, como locais, mas a gente precisa pensar, né? O acesso dessas pessoas nesse momento. Se a gente não tem um equipamento, enfim, acho que é muita discussão que a gente faz a partir disso e muito que a gente ainda precisa caminhar, né, para efetivar a política pública para esse público. Enfim, eu acho que é isso. A gente vai discutindo aí. Deixa eu só completar. Tá bom. Posso complementar? Obrigada, Júlia. Daniele, continuando aqui, então. Posso completar? Claro, fique à vontade. A Júlia falou do Centro Pop, né? Fique à vontade. É um trabalho super rico
e que a gente não tem no nosso território aqui da 5.1. É lamentável, assim, a gente não ter esse corte do kit lanche, né? Foi anterior à pandemia, né? E assim, era um recurso super importante, porque os usuários de TB e de HIV fazem uso de medicações muito fortes, né? E aí, como é que é fazer uso dessas medicações com o estômago vazio, né? Enfim, e esse kit era um kit aí que dava uma base aí para garantir o tratamento, porque muitos acabam abandonando, né, o tratamento justamente por isso, porque passa muito mal, né? Faz uso de uma medicação forte com o estômago, né, que não recebe alimentação, e aí isso também era algo que, não só isso, né, isso tem outras questões aí que envolvem a questão do abandono do tratamento, mas esse também era algo aí que falava, assim. A gente tinha no território, né, uma articulação com o restaurante popular, em que nos davam uma quantidade de senhas, de números, assim, de quantidade de pessoas que a gente pudesse lá fornecer, dizer, ó, vai lá e que você garante aí a sua alimentação de graça no restaurante popular. Nós tínhamos isso, nós perdemos isso. Tentamos, né, articular novamente, mas não foi possível. E isso foi uma perda grande, porque assim, os usuários que a gente cadastrava, né, para conseguir essa alimentação gratuita era justamente os usuários, né, hipertensos, diabéticos, TB, HIV, né, que fazem uso aí de uma alimentação controlada, né, que tem aí toda uma questão de saúde, enfim. E a gente acabou perdendo também, foi lamentável, assim, a gente não conseguiu. Tem, a Júlia falou da questão da pia, né? Teve uma pia solidária, acho que chamava de pia solidária, que alguns territórios receberam doação. É bem interessante, é uma pia pequenininha, e aí ali com detergente e a água, enfim, e isso ficava distribuído em alguns locais estratégicos. Aqui no nosso território a gente tentou essa doação, a gente não conseguiu, mas a equipe bancou, assim, de estar comprando uma pia, que isso vem aí a facilitar o nosso trabalho, acho que não só para além desse período da pandemia também, né? Na questão de saúde bucal também, de orientações de saúde, enfim, para além da pandemia. Mas é isso que eu estou lembrando de agora, conforme eu vou lembrando, a gente vai conversando. Então, só um adendo aqui no que a Daniele falou sobre as pias. Existe um grupo chamado Urbanistas contra o Covid. Além de algumas ações deles, uma das ações foi planejamento de pias em regiões, né? Algumas regiões, algumas ruas e algumas regiões assim públicas. Mas esse planejamento aí foi aceito por poucos, né? Algumas prefeituras aceitaram e fizeram essa parceria e foram colocadas algumas pias, o que assim foi bem surgiu um impacto bem positivo, né? Justamente em coisas importantes que é a limpeza, né? Para o Covid. Mas a Prefeitura do Rio, isso, no que eu saiba, não aconteceu. Então, pode ter sido de outras formas aí essas pias terem sido colocadas, né? Só esse adendo. Bom, continuando aqui, então, a Juliana, quer falar, Juliana? Ela falou que falaria. Pode falar, Juliana. Será que agora ela consegue? Que ela falou que está sem câmera, mas ela falaria sem a câmera, sem problemas. Acho que Juliana também está sem áudio, tá, Cláudia? Vamos seguir. A pergunta dela foi reformulada no chat. Eu sei. Então, vamos fazer a pergunta dela.
Deixa eu entrar aqui, que você falou, né? Aqui. Ela falou que gostaria de saber sobre se houve alguma portaria de saúde com relação às ações emergenciais na pandemia. Alguma portaria específica para a pandemia. Isso já foi até falado aqui, né? Mas aí gostaria que vocês colocassem. Pode ser a Júlia, depois a Daniele. Ou ao contrário, a Daniele agora, né? Daniele, você, Daniele. Então, tá aqui, ó, a Gente, pergunta dela. Gostaria de aqui. saber se houve alguma portaria de saúde. Tá. Ela só gostaria de saber se houve alguma portaria de saúde em relação às ações emergenciais na pandemia. Quer dizer, durante a pandemia, surgiu a pandemia, houve alguma política pública, né, alguma portaria, alguma lei que surgisse para pensar essa população, né, esse grupo aí populacional em situação de rua, focado aí na pandemia? Uhum. Eu estou tentando me familiarizar, porque outra coisa que a pandemia nos trouxe é a necessidade da gente aprender a mexer com a tecnologia, né? Então, houve sim, foi lançada uma cartilha, né? E aí eu tenho até essa cartilha, eu disponibilizei aqui o número do WhatsApp, eu posso estar disponibilizando aí para quem se interessar, né? Socializo aí a cartilha. Mas eu não vou saber dizer tantos detalhes assim de todas essas políticas públicas que foram colocadas nesse período de pandemia, até onde eu sei foi essa questão de pensar o acolhimento, né? E alguém aqui colocou abrigo com aglomeração vale a pena? Né? Achei interessante essa pergunta. Fui eu. Achei interessante essa pergunta, porque se nós tivemos um usuário, né, que foi acolhido não por questões da pandemia, né, enfim. E aí a gente precisou conversar com ele, né, porque aí em determinado momento houve essa coisa dele sair porque o abrigo é aberto, né? E aí dele tá indo e voltando, né? E aí a equipe do abrigo se colocou resistente quanto a isso, porque isso colocaria em risco os outros residentes do abrigo, enfim. Então foi algo aí que precisou pensar. A gente teve dificuldade também de acesso, assim. Por exemplo, unidade de acolhimento álcool e drogas, né? Os CAPs, as unidades de acolhimento em álcool e drogas entraram aí numa nova roupagem, assim, de atendimentos mais emergenciais, né? Um horário diferenciado, enfim. E aí, como que a gente faria isso, né, para estar mantendo os encaminhamentos, como é que a gente estaria pensando isso, como é que a gente estaria encaminhando para a UA, por exemplo, né, e aí, como é que seria isso para os residentes já estando lá, né, e aí chega uma pessoa que estava na rua, se isso fornecia risco, se não fornecia risco, então foram coisas que precisaram aí ser pensadas juntos, assim, de ficar num espaço mais isolado no momento em que chega, né, e aí, enfim, é possível isso, não é possível isso, coisas que necessitaram a necessidade, assim, de estarem ali sendo construídas com a equipe do abrigo, assim, enfim. É isso, eu estou um pouco confusa com o excesso de informações aqui. Tá ótimo, é isso mesmo. Quer falar um pouco sobre isso, Júlia? Não, acho que sim. Acho que sobre a política, né, de saúde, a Daniela trouxe bem. Assim, a gente, na política de assistência, saiu uma portaria no Ministério da Cidadania, Mulher, enfim, blá, 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 aquele ministério enorme, falando de recomendações para garantir a proteção social da população em situação de rua, migrantes, no contexto da pandemia. Isso é algo específico, mas foi algo que o próprio Conselho Federal de Psicologia, ele
fala, né, da coisa do recolhimento, do acolhimento, né, das pessoas em situação de rua, e aí utilizando os espaços das comunidades terapêuticas como, como, como local de acolhimento, né? Enfim, inclusive faz uma crítica a isso. A gente teve aqui no Rio, está até tendo esse projeto de lei sobre o recolhimento compulsório, né? Isso também é algo, né, super preocupante. E tivemos esses abrigos temporários, né, abertos, assim. E pensar que população em situação de rua, ela é população como qualquer outra. Então, todas as leis e portarias que entram, né, que também recaem sobre elas, também acolhe esse tipo esse grupo populacional, né? Mas acho que, de uma forma geral, foi isso que a Daniele trouxe. Ok, obrigada, Júlia. Tem outra pergunta? Eu também queria perguntar muitas coisas, mas estou me segurando aqui para deixar mais para o final, talvez, se der tempo, né? Pode. Então, vamos falar qual é. Pode falar. Não, tem uma Onde está essa pergunta? Da Diana. Fala. Existe uma legislação federal que prevê disponibilização de prédio público para abrigo para pessoas em situações de rua. E essa legislação é de 2001. E por que essa legislação não vingou? Ela não em prática? Alguém quer responder? Eu não sei nem se eu tenho. Eu não sei se eu tenho como responder isso. Assim, acho que a política de habitação não é, né? Não enfim, o que eu tenho mais afinidade. Mas o que eu sei é que falta vontade política. Para falar um pouco disso, né? Nós temos no município do Rio de Janeiro uma lei que implementa a política municipal para a população em situação de rua, tá? Já foi implementada, já foi votada e está aí valendo. Ela nunca foi implementada, porque não tem vontade política, né? Enfim, a questão da habitação, ela é uma questão que demanda muita discussão, né? A gente tem diversos prédios públicos ocupados, né? Enfim, mas a gente não precisa fazer uma discussão mais qualificada sobre isso, entendeu? Eu não sei te dizer por que ela não é efetiva, como Minha Casa Minha Vida em alguns espaços que são também colocaram, né, a população em situação de rua como grupo prioritário, isso também a gente não vê efetivar na prática, enfim. Acho que falta um pouco aí de vontade política para essas coisas acontecerem. Júlia, obrigada, mas na verdade era uma pergunta retórica, né? Era só para dar oportunidade da gente reforçar que a existência de legislação por si só não define uma política pública para habitação, né? Então, se você não regulamenta, é como se ela não existisse, a não ser que ela seja acionada de baixo para cima, haja pressão social para isso. E aí, talvez eu aproveitasse a oportunidade só para aqui conversar com vocês essa questão, né? Existe a população em situação de rua, porque ali está aí completamente desmobilizada, né? Se alguém falar de MTST, não vai saber do que se trata, não vai saber que poderia vir a ser beneficiada caso se unisse a esse movimento social, né? E tem a galera que está partindo para tentar fazer essa legislação virar realidade na base da marra, na base da pressão concreta na rua. Então, é muito complicado, são muitos vieses para a gente discutir. Falar de população em situação de rua, na verdade, é um guarda-chuva muito grande, é uma série de subjetividades e individualidades diferentes que ocupam esse espaço, né? E que agora, na pandemia, se revelam ainda mais vulneráveis. Foi uma pergunta retórica, mas agradeço, Júlia, você pegou o ponto que eu imaginava, que é mostrar o total desinteresse dos governos federal, estadual e municipal em fazer essas legislações vingarem, né? Muito obrigada. De nada, mas é exatamente isso mesmo. Né? A gente também tem um movimento de população em situação de rua, um movimento nacional de população em situação de rua, e que faz essas discussões, né? E que problematizam justamente isso que você está trazendo, mas que também a gente vê o próprio grupo, né, para além das pessoas que estão nesse espaço, muitos desmobilizados, eles não se entendem, tem uma dificuldade da própria população em situação de rua se entender como cidadão, se entender como, né,
têm direitos, enfim. E aí esse trabalho, o próprio trabalho do fórum vem muito nisso, né? A gente tenta ao máximo colocar pessoas em situação de rua, discutindo nesses espaços, porque é a partir dele que essas discussões precisam acontecer, né? Enfim, mobilização, espaço de mobilização dessa população, assim, para isso que você disse. E aí em todos os âmbitos, não só na política de habitação, mas todos os âmbitos que perpassam essa questão. É um tipo de tomada de consciência que eu acredito que seja muito difícil de ser feita, né? Muito. Difícil o trabalho de quem está tentando implementar ou ajudar essa população a tomar consciência do lugar que ela ocupa na urbe, né? Ou do lugar que ela não ocupa. É terrível, eu acho esse trabalho de vocês muito bacana mesmo. Vou fechar o microfone. Então, a Pamela está perguntando aqui, a Daniela respondeu, mas eu acho que é pertinente, sim, é interessante, é importante, inclusive nós, no Campus Realengo, a gente tem a formação de terapia ocupacional, né, farmácia, fisioterapia, então tem alunos aqui da terapia ocupacional, eu acho legal você responder, se você assim querer. Então, quer falar, Pamela? Pode perguntar falando, se você quiser. Acho que a Pamela saiu, né? Ela voltou, não voltou? Voltou. Eu não sei. Acho que ela saiu de novo. Saiu de novo. Então tá bom. Entrou de novo. Entrou de novo. Pamela, você quer falar, Pamela? Você quer falar, Pamela? Ou quer que a gente leia a sua pergunta? Não, eu só gostaria de saber isso mesmo, porque eu sou aluna de TO e eu gosto muito dessa área de TO na área social, né, de TO social. Eu queria que ela falasse um pouquinho mais especificamente da atuação do terapeuta ocupacional, entendeu? Que ela falou de forma geral. Aí eu queria que ela desse uma especificada. Legal, Pamela. Inclusive, eu estive... em determinado momento, a IFRJ me convidou, eu estive falando sobre o trabalho da TO no consultório na rua aqui do território, foi até na Clínica da Família Armando Palhares, tem 1 ou 2 anos disso, não vou saber exatamente a época, mas é sempre bom poder falar da terapia ocupacional, né? E, assim, as ações da equipe, é uma equipe intersetorial, então, assim, as ações se misturam mesmo, a gente faz né, mas tem sempre a coisa da especificidade, né, e aí a terapia ocupacional, ela entra, assim, de estar auxiliando esse usuário na organização do cotidiano dele, ali, né, assim, como é que se dá ali... ele vivendo, né, em situação de rua, como é que ele vai se organizar, por exemplo, com relação às medicações, ao uso das medicações, com relação ao horário das medicações, onde guardar as medicações, né, enfim, de toda essa organização no cotidiano, onde conseguir alimentação, por exemplo, né, chega usuários novos no território, né, e ficam muito perdidos quanto a isso, e aí a gente tem essa coisa de, olha, em tal lugar fornece quentinha, então é um lugar possível para você estar indo no horário tal, né, enfim, aonde tomar banho, são informações que a gente vai adquirindo ali a partir dos relatos, a partir da experiência com eles, né, e também a gente faz uso para estar aí auxiliando nessa organização do cotidiano. Nós temos também usuários que saem da rua, né, e vão residir numa casa, né, e aí como que estar numa casa novamente, né, e assim, isso foi algo que foi surgindo, e aí que fez a terapia ocupacional, assim, pensar, opa, isso daí, né, é algo da TO, então vamos lá, né, então foi um trabalho bem bacana que a gente conseguiu fazer com esses usuários, porque assim, não somos do consultório na rua, mas não é porque ele saiu da rua que a gente não assiste mais, né, e como é que é isso? Então, assim, a gente continuou trabalhando, né, durante um tempo, a gente faz esse trabalho, né, contínuo, e acompanhando esse usuário durante um determinado tempo,
né, fazendo pensar e se organizar, como é que é estar numa casa de novo, né, né, enfim, as atividades de vida diária, enfim. Então, e aí a terapia ocupacional ela entra muito nisso, nessas pessoas que estão retornando para casa, nos usuários com doenças crônicas, né, que aí necessitam se organizar com relação a medicações, né, contínuas, na inserção de pensar espaços de geração de renda, de cursos, capacitações, enfim, e de estar articulando com a rede isso, também na questão de cultura e lazer, né, a gente tem muitos artistas no nosso território, e o CAPES Neuza, por exemplo, promove saraus, né, e a gente consegue inserir os nossos usuários para estar se apresentando musicalmente, enfim, ou declamando poesias, né, e é lindo, assim, de ver, e aí é isso, assim, da parte mais específica da terapia ocupacional, a gente tem trabalhado bem nessa linha. Muito obrigada. Obrigada, Daniele. Respondeu a pergunta, Pamela? Sim, sim. Muito obrigada. Tá. Então, gente, eu só peço para quem tiver alguma pergunta que né, coloque já agora, que a gente já está indo para os minutos finais da nossa apresentação. Eu acho que não tem mais nenhuma aqui, eu posso falar? Eu tenho... Tudo bem? Ou faltou alguma pergunta? Acho que não, né? Então, pensando aqui, né, em tudo que vocês falaram, muitas coisas, né? Durante uns 3 anos eu fiz um projeto lá no Instituto chamado Circulações Urbanas, os usos da rua, né? Então, apesar de eu não ser uma pessoa, né, que realmente está mergulhada nessa área, a gente buscou assim, entender um pouco a partir de algumas pessoas que ficavam na praça, ali em frente, perto da igreja, ali na Praça de Realengo, né? Que na rua da frente do Instituto. E a gente começou a perceber algumas questões, e uma das questões que a gente percebeu, até para, assim, colocar para vocês, para ver se isso é uma realidade, né, na vida prática de que vocês que vêm pensando isso há muito tempo. Realmente há uma circulação, né? Quando a gente falou circulações urbanas, então são grupos populacionais que uma das características que foi difícil até o acompanhamento foi essa mudança de lugar, né? Esses logradouros, cada vez esse rodízio, né? Então, ora eles estavam nessa situação ali, ora eles estavam lá na linha do trem, né? Então, e quanto à diversidade, nós achamos assim, ficamos até porque quando a gente foi começar a pensar isso, né, nós realmente não tínhamos ideia de qual grupo, como era esse grupo, né, quem era esse grupo. E achamos variadas, né, de variados setores, né, muitos ali pela questão realmente de usuários de drogas, outros não, por problemas familiares, tinha pessoas lá, inclusive, cursando faculdade, universitários, que brigaram com a família e estavam em situação de rua, né? Famílias, por essa questão social de não conseguir pagar aluguel, né? Inclusive tinha pessoas uma menina grávida lá. Então, assim, outra coisa que chamou a atenção da gente também, por alguns seminários que a gente realizou e por uma das pessoas que a gente conseguiu ter contato, né, nessa região, foi essa migração entre encarceramento e situação de rua, né? Então, a gente viu, por conta de algumas mulheres, né, principalmente mulheres, mas existem com homens também, mas a gente focou ali nas mulheres, essa relação de situação de rua, encarceramento, e sai do encarceramento, vai para a situação de rua, né? Esse ciclo que acontece. E algumas falas que nos chamaram bastante atenção, que aí eu lembro bem da questão da vulnerabilidade, do conceito de vulnerabilidade, da justiça ambiental, que fala da destituição, né? Que quanto maior a destituição dessas pessoas, mais fácil ela aceitar condições inaceitáveis
para pessoas que não tenham essa condição de destituição, né? Então, algumas falas vieram no sentido de que achavam que, às vezes, elas se viam melhor presas, porque, assim, lá tinha comida, não precisava correr atrás da comida e banho, né, do que na rua. Então, eu queria ver, isso foi um cara que estar, muitas vezes, no abrigo é pior do que estar nas ruas, né? Só que houve relatos no sentido contrário, que muitas vezes ela preferia ser presa, porque lá ela tinha condições, né, de vida, às vezes, melhor do que estar na rua. E, então, essa situação. E a impressão que eu tenho, ouvindo tudo isso, e dentro dessas políticas, como a Adriana colocou aqui, que se formalizou numa cartilha, né, resumindo a política pública que a gente tem diante do Covid, é que realmente assim, é um grupo populacional completamente destituído, né, da sociedade, quer dizer, não há nenhum movimento, né, uma vontade de política pública para que essa complexidade de pessoas em situação de rua possa ser novamente, né, integrado de outras formas que não em situação de rua. E a situação que eu vejo, eu queria ver até assim, qual a percepção de vocês, mas ouvindo isso, a percepção de que as coisas que estão sendo feitas agora para o Covid é para que essas pessoas não incomodem as outras pessoas, ou seja, não gerem problemas, não gerem contaminação em outras pessoas. Quer dizer, é o mínimo do mínimo do mínimo para ser feito para que essas pessoas não sejam assim, né, um disseminador de doenças, né? Para não incomodar outros grupos populacionais que são realmente consideráveis na sociedade atual. Então, assim, outra coisa também que me chamou a atenção foi a questão da fome. A gente está trabalhando bem direto no conceito de saúde ampliado, que é fundamental, né? A gente pensar, se a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar nas formas como eles estão, na condição que ele está na situação de rua, de higiene e de nutrição. A gente sabe que uma das primeiras coisas que esse governo atual fez foi extinguir o CONSEA, né? Que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Aí você falou dos lanches, né, e tal. Então, assim, e o que, a meu ver, impacta também diretamente em políticas públicas para esse setor das pessoas em situação de rua, né? Então, eu queria saber um pouco de vocês sobre essa percepção aí dessa relação com o encarceramento. Da relação nutricional vocês já falaram, mas principalmente isso, né? E só também passando um pouquinho, que a Adriana falou, que vocês falaram sobre a questão de acolhimento, né? Algumas iniciativas foram feitas em Niterói, se não me engano, com hotéis. Agora, realmente eu fiquei em choque quando eu vi a filmagem no Sambódromo de onde eles iam colocar as pessoas, em lugares fechados e um colchão do lado do outro, quer dizer, me deu uma impressão nítida ali de um campo de concentração, assim, porque eu já considero, assim, o conceito do PACET, né, que a rua é um campo de concentração a céu aberto, né, por várias instituições, por várias judicializações que esse grupo passa. Mas ali eu vi aquela coisa sendo formalizada, né, então vamos botar um colchão do lado do outro para que todos tem uma aglomeração aqui e sem nenhuma política de ajuda, de não disseminação desse vírus que a gente está passando aqui, do Covid. Então, eu queria saber aí as reflexões sobre isso, né, de vocês, e já passando aí para a conclusão de vocês, para a conclusão final aí de vocês duas, tá? Vou começar, quem quer começar? Se tiver alguma outra pergunta, pode fazer durante essa explanação, tá? Podem começar, então. Eu posso começar, começando pelo final, né? Você falou das políticas. Ele não só acabou com CONSEA, Cláudia, como ele também acabou com todos os espaços de controle social que não eram espaços de controle social constitucionais, né? Então, ele acabou também com um espaço de controle social importantíssimo, que era o Comitê Interministerial, que discutia política para a população em situação de rua, que partia dessa lógica da intersetorialidade. Então, nós tínhamos diversos setores da sociedade civil dialogando junto com os diversos ministérios.
né, que então tinha o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Assistência e Desenvolvimento Social, enfim, na época, né, junto assim, os diversos ministérios responsáveis pelas diversas políticas, dialogando com os setores de saúde para a produção de política pública para a população em situação de rua. E isso também foi devidamente né, acabado quando ele acaba com todos os conselhos, né, de direito, os conselhos de direito, os conselhos de centros de controle social, que não estavam, né, na Constituição. Então, a gente perdeu muito aí nesse espaço de diálogo, né, de construção para a política pública. A gente tinha, e aí, por exemplo, ali naquele espaço era um espaço que a gente tinha rico para discutir, por exemplo, políticas de alimentação para a população em situação de rua, né, visto que isso é pouco discutido no próprio... Isso não era tão discutido, não sei como é que estava isso lá no Conselho, enfim, mas por aqui, nos espaços de controle social, nos espaços de movimento social que eu participo, isso é muito pouco discutido. Isso é muito pouco, quase nada, e é algo que eu venho tensionando muito, no sentido de a gente precisa qualificar essa discussão, porque a gente nem toca, a gente acha que... Aí tem algumas etnografias, elas dizem isso, né? Que a alimentação, por ser a necessidade básica, né, que eles mais têm acesso, é quase que a gente deixa, por conta dessas instituições que fazem esse tipo de trabalho, não pensamos na política pública para se efetivar o direito à alimentação saudável e à soberania alimentar. Né? Enfim, isso é uma problematização que eu venho fazendo, que eu venho tensionando nesses espaços, e é isso, é via caridade, né? Alimentação é caridade, alimentação não é direito, né? Enfim... E quando o consultor na rua consegue uma interlocução com um restaurante popular, isso é muito legal, né? Mas isso se perde, porque também não vira uma política de Estado, né? Porque quando a gente tem uma lei que é regulamentada, isso é uma política de Estado. E as coisas que, quando acontecem, elas acontecem meio como uma política de governo e que são fragilmente, né? Enfim, fragilmente... me foge a palavra. Elas são... daqui a pouco ela vem. Daqui a pouco a palavra vem. Mas é a questão da fragilidade da legislação, que ela é facilmente rompida, quebrada, enfim, algo nesse sentido, que não era essa palavra que eu queria dizer. Agora, a coisa da questão dos espaços, né, e da degradação dos espaços, né, e esse discurso... o encarceramento, né, e as pessoas recém-saídas, né, isso é algo que tem que ser discutido, também não é a minha praia. Não sei como é que a Daniele vê isso, né, diretamente. Acho que ela vai poder falar melhor do que eu, porque ela está ali na prática, no dia a dia, como é que isso se reflete, né, no território, mas que, às vezes, as instituições, para essa população, a rua, eles têm... Esse discurso é muito recorrente, assim. Os abrigos são, sim, espaços de aglomeração, quase com campos de concentração. Essa metáfora de campos de concentração é algo que é muito utilizado. A gente tinha, né, antigamente, a Fazenda Modelo, que era um espaço para 500, 600, 700 pessoas em situação de rua. A Fazenda Modelo não existe mais, mas a gente criou o Abrigão de Paciência, um lugar que tem o nome de Abrigão de Paciência. É um lugar que você, na época da Copa do Mundo, época dos grandes eventos, acolhimento compulsório, chegou a abrigar 700 pessoas em situação de rua, as pessoas todas de um do lado da outra no chão, e as imagens, se você fotografava, eram imagens, né, de campo de concentração mesmo. Hoje, os abrigos da cidade passaram por um reordenamento, né, porque a política diz que cada abrigo tem que estar aí em torno de 50 pessoas em situação de rua, divididos em quartos, cada quarto com 4 camas no máximo, com espaço para ele guardar os seus pertences. Então, tem toda uma lógica que a política da assistência precisa seguir, mas que a gente não vê que é assim que acontece. Por exemplo, o Abrigão de Paciência foi reordenado, eles criaram 4 abrigos dentro do abrigo, para poder tentar adequar minimamente. Então, passou para 250 pessoas, vagas, 200 pessoas. O abrigo de Realengo, que é o mais perto de vocês, que faz um trabalho muito bacana, né, voltado para a população em situação de rua, acho que é entre 50 e 80 pessoas, e é isso mesmo. E a lógica a imagem que você fez na sua cabeça, Cláudia, de um campo de concentração daquelas, de um do lado do outro, no sambódromo, é a lógica, que é a lógica quanto mais melhor, né? Porque aí a gente retira essas pessoas da rua e para de incomodar os outros, que é isso.
A política vai muito nessa construção mesmo do vamos incomodar, não vamos incomodar, tira eles daqui porque estão me incomodando, né? Eles me incomodam, vamos tirar eles daqui. Eu acho que é muito isso mesmo que você disse. Assim. Mas acho que de uma forma geral era isso. É isso, né? Assim, não tem investimento, é tudo muito difícil, né? Não à toa, quando a gente pensa em fazer uma articulação, em se articular com a rede de apoio, né, para se pensar novas estratégias aí, né, nesse período de pandemia, a gente consegue com a rede informal, né? Então, é isso. Não tem muito o que dizer, né? Porque a Júlia conseguiu aí dar um panorama, assim. Acho que é tudo muito perverso, né? Enfim. É difícil. Então, gente, pode falar, Adriana. Pensei da gente fazer o sorteio e voltar para elas fazerem o fechamento, né? Uma intervenção final, fechando e... Sim. Bom, gente, então a gente vai fazer um sorteio agora do livro, né? A Diana e a Adriana estão responsáveis pelo sorteio, podem realizar. Todos já se inscreveram? Todos? Então, gente, condições é seguir o perfil Humanidades Creal no Instagram e eu vou colocar aqui a lista dos que estão inscritos, que quiseram participar desse sorteio aqui. Vai colocar na tela, Adriana? Vai colocar na tela? Vai. Adriana? É um pouco enrolado aqui. Bom, enquanto Cláudia, você vê aí, a gente... nós vamos seguir, não é enrolado não, é o tempo de mudança de apresentação. Agora vai entrar o sorteador, tá? Está entrando agora. Ah, tá. Então tá. O número 5 foi sorteado, não é isso? É isso, Adriana? Sim, foi o número 5. Então, quem é o número 5? Janaína Dória. Tem que desconsiderar os 3 primeiros, tá, gente? Que os 3 primeiros somos nós organizadores. Começa a partir da Janaína. Ah, começa a partir da Janaína? Isso, porque os 3 primeiros somos nós 3. Ah, tá. Então, peraí. Sorteou do Vê aí, Adriana, quem ganhou, então? Janaína, sorteei do 5 ao 14. Eu comecei a contar do 5. Ah, então tá ótimo. Então é isso. Então, quem ganhou? Parabéns, Janaína. Janaína? Foi, Janaína? Ela está aí? Não sei se ela ainda está aqui. Tá sim, tá aparecendo. Tô feliz. Você Não conta de novo, não, que eu nunca ganho nada. Vai botar para contar de novo? Não, deixa quieto. Obrigada. Nada, felicidade nossa. Então, gente, vamos encerrando esse evento aqui com as palavras finais, as considerações finais da Júlia e da Daniele, né? Eu já querendo aqui agradecer muito a participação de todos aqui. Parabéns, Janaína, pelo sorteio. E vamos ter mais, né? Falando para vocês que
que a gente pretende que isso seja um espaço permanente do Eixo de Humanas, e vamos ter mais pensando a pandemia, e vamos divulgar abertamente aí no Instagram, tá? Então, nos sigam, por favor. Então, gostaria de que vocês fizessem as suas considerações finais, e pode falar quem vai falar primeiro, Júlia ou Daniele? Não sei, Daniele. Daniele, começou pela Júlia, vai terminar, começa pela Daniele agora. Vai, Daniele. Pode ser. Estávamos falando sobre as falhas, né, das políticas públicas. Eu acho que é isso, né? As políticas públicas foram sempre muito falhas, né? Exemplo disso, esse número enorme de pessoas em situação de rua, né, de pessoas em imensa vulnerabilidade social. Então, isso é retrato, né, dessa política pública tão falha. Enfim, eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei um pouco perdida de como é que eu faria uso disso. Estou tentando me familiarizar com essa coisa da plataforma virtual, né? Mas eu acho que fluiu, né? Espero que eu tenha conseguido aí contribuir. Eu queria agradecer, é o terceiro convite que eu recebo da IFRJ, e assim, em 2 outros espaços, e agora nessa roda de conversa. E é isso, assim, obrigada. Espero que possamos estar juntos aí. Qualquer coisa, me adicionem no WhatsApp, se precisarem, né? Eu falei com a Pamela aí, alguém também pediu a cartilha, eu tenho a cartilha da Fiocruz, posso estar socializando. É isso. Obrigada. Tá bom, muito obrigada, Daniele. Júlia? Também gostaria de agradecer, né, o convite. É sempre bom poder estar nos espaços de formação. Eu acho muito importante a gente poder falar dessa temática nos espaços de formação. Vocês daqui a pouco vão estar aí atuando, né? E aí, quanto que, né, participar desses debates não qualifica aí a atuação de vocês para o futuro. Dizer que também podem sempre contar comigo, sempre que se precisar, o Fórum de População Adulta em Situação de Rua, a gente está aí sempre disponível para vocês, para poder aí ajudar a construir aí o debate, que é de forma coletiva. É assim que a gente vai seguindo, na coletividade, de forma coletiva, e a gente está aí junto aí para poder compor. Tá bom? É isso. Obrigada. Ok, muito obrigada mais uma vez, Júlia, Horta, Daniela Holanda. Vocês, assim, contribuíram bastante para a gente pensar, né, nesse tema, assim, tão importante das pessoas em situação de rua. E espero vê-las mais vezes aqui nesse espaço do Pensando na Pandemia, com certeza, tá? Obrigada a todos os participantes, e siga a gente no Instagram, que a gente vai informando as nossas próximas atividades, tá? Muito obrigada também a Tatiane Guedes, nossa bolsista, que ficou aqui vendo aqui o chat, e a Adriana e Diana, que foram as organizadoras do evento, tá? E ela está fazendo os certificados, todos vocês presentes vão ter certificados, tá? A partir de agora, nas nossas atividades vão ser certificadas. Então, já enviei por e-mail, Cláudia. Então todos os certificados já foram enviados por e-mail. Qualquer dúvida, pode falar com a gente lá no Instagram, tá? Que a gente retorna, tá bom? Então, obrigada a todos, até a próxima. Tchau para vocês, tudo de bom. Obrigada, boa noite, gente. Tchau, tchau, boa noite. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, boa noite. Diana. Diana. Diana.
Diana, ainda estou na sala por causa da gravação. Dá uma olhada aí como é que faz para salvar.